Boa noite. Vamos começar orando ao Senhor. A Bia pode orar, iniciando o culto de hoje. Senhor Jesus, obrigado, Deus, o Senhor tem cuidado, Deus, de todos da sua casa, pelo privilégio, Senhor Jesus, de estarmos te louvando. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa oração, Senhor Jesus, que agora, Deus, que estamos aqui na tua casa, Senhor Jesus, que os nossos problemas, angústias, tristezas, preocupações, ó Deus, às vezes na semana, isso tudo possa ficar diante do teu altar, Senhor, e que o nosso pensamento, que o nosso coração, ó Deus, esteja somente voltado a Ti, para Te louvar, ó Deus, para Te agradecer e agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Fica com o louvor, ó Deus, fica com a mensagem, Senhor Jesus, que o pastor possa ser usado por Ti, ó Deus. E fica também com os irmãos que possam estar vindo, ó Deus, sentimos falta de tanto, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Deus, e tocando na vida de quem está afastado, Senhor, da Tua casa. Esse é o meu desejo, Senhor Jesus. Fica com todas as igrejas onde está sendo pregado, ó Deus, agora. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, possa estar agindo, ó Deus, e tocando nas pessoas para que possam se converter, ó Deus. Abençoa todos os cultos, ó Deus, e o nosso também. Esse é o meu desejo e é isso que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar Quando se fizer chamada, lá estarei. Quem pode dizer amém para isso? Amém. Amém, que estaremos juntos com o Senhor no serviço de adoração e se alegrando eternamente com a presença de Cristo. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia glorioso vai romper, os remidos dessa terra viu Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se
arranjo é muito legal. Devemos sempre agradecer a Deus porque
ele revela a nós a sua vontade, o seu querer, o seu caráter e a sua bondade. E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar essa revelação para os outros. O que eu quero dizer com isso é, às vezes eu olho para um irmão, pode passar na minha cabeça: esse aí nunca vai conhecer a Cristo. Esse aí está perdido. Só que essa não é a minha função. Deus não quer que eu seja o juiz de uma causa perdida. Ele nos chama para falar, para compartilhar o amor de Deus e mostrar os efeitos da graça sobre a minha vida e dar testemunho disso. Sabe quem também agia dessa forma? Os apóstolos. Tem uma passagem no livro de Atos, em Atos 10, onde a Bíblia nos conta um caso de um gentil chamado Cornélio. Ele teve uma visão, ele teve um chamado para que ele mandasse buscar aquele a quem chamavam Simão, o apóstolo Pedro, no caso, é a mesma pessoa. E Pedro, ele não quis se encontrar com um gentil. Pela tradição, não se podia comer com um gentil, não se podia ter comunhão. Uma tradição bastante equivocada, porque Deus, sim, Deus quer que o gentil, que o samaritano, que o judeu, que o brasileiro participe da Igreja de Cristo. Aqui nesta passagem, no capítulo 10, versículo 10, aqui está falando de Pedro. Tendo fome, quis comer, enquanto preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Esse aqui é o Pedro. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. E no lençol havia todo tipo de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma que seja comum, que fosse comum ou imunda. E pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se no céu. O que aconteceu aqui foi um belo de um puxão de orelha no apóstolo Pedro, porque ele se recusava
a pregar o evangelho para o Cornélio, um homem que precisava, um homem que aqui nos versículos anteriores, no versículo 2, no versículo 1, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, era um homem que cria nas promessas de Deus, um homem que conhecia Deus, um homem de coração bom, que não conhecia a boa nova do Evangelho, não sabia que Cristo tinha vindo. E Pedro, o apóstolo, um dos grandes apóstolos, aquele que sempre estava à frente dos demais, o que não quer dizer que ele era papa. Pedro, que estava à frente dos demais no sentido de tomar a iniciativa, ele se recusou a pregar para Cornélio, porque ele julgava aquele homem indigno da palavra de Deus. E Deus, por essa visão, que traz ali um lençol atado com todo tipo de animais, que para o Pedro, imundo, sem valor, coisa comum, devia ter porco, devia ter camarão, devia ter... Não ia ter processados, né? É a gente que come processados hoje em dia. Devia ter aquela lista de animais que está descrito lá no Pentateuco, de animais que não deveriam ser comidos. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Pregue, fale da palavra. Ame o seu irmão. Não deixe que o seu irmão não tenha esse presente de Deus, que é a sua palavra, que é a sua mensagem, que é a mensagem da cruz que acabamos de cantar. Onde essa tragédia traz imensa alegria para nós e para Deus, já que por esse fato nós temos completo acesso ao Pai. Graças a Deus, graças à pessoa de Cristo Jesus, somos salvos. Não era só Pedro que tinha esse pensamento. No capítulo 11, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, os que eram judeus, discutiam com Pedro, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos, não judeus, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na casa de Jope, tive um arrebatamento de sentidos. E ele contou toda essa história do lençol, dos animais imundos para o judaísmo, naquele lençol. A ordem de Deus, mata e coma. Não chame de comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. E só assim, os líderes dessa igreja primitiva colocaram: nossa, mas é verdade, né? Jesus disse
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem sou eu para selecionar quem está salvo, quem não está salvo, quem merece a graça, quem não merece a graça? A nós não nos cabe isso, a nós nos cabe falar e anunciar a palavra de Deus até que Ele venha. Amém? E continuamente orar para que os olhos do coração dos nossos irmãos, o nosso coração esteja aberto para receber Cristo, o Senhor. Santo, Santo, Santo.
Boa noite aos irmãos. Eu fico realmente admirado como Deus tem o controle do nosso culto, né? E não é a primeira vez, são tantas vezes. Eu não converso com Israel, ele não sabe o que eu vou pregar, porque normalmente, até no domingo, nem eu sei o que eu vou pregar. Normalmente eu não sei. E Deus, todo pregador, né, de verdade, a mensagem tem que ser dada por Deus, né? Deus tem que revelar ao coração, porque às vezes a gente imagina que é só pegar um texto, abrir e já conhece todos os textos, já prega mais de 50 anos, é fácil, né? Mas não é assim. Se você não tiver convicção da vontade e do propósito de Deus e da revelação de Deus para aquele culto especificamente, você vai vir e vai falar, mas não vai falar nada que faça algum sentido. E é interessante como Deus controla o culto, né? Eu não sabia sobre o que o Israel iria falar e vai se encaixar perfeitamente naquilo que nós pretendemos falar hoje. Eu vou abrir então o slide. É uma pena, muitos irmãos, né, que estão ausentes, a gente fica entristecido por um lado, mas alegre pelos irmãos que estão presentes, né? O Israel falou, né, das coisas imundas agora há pouco, e que Deus deu a ordem, através da visão para Pedro, pega, mata e come, né? E não chames de imundo, ou impuro, ou comum, aquilo que eu santifiquei. E eu estava sentado ali lembrando, né? Os irmãos se lembram quando Elias disse que não ia chover por 3 anos e não choveu, e ele teve que fugir do rei Acabe? Para onde que ele fugiu? Lembra? Ele fugiu para o ribeiro, né, de Querite, e ali ele foi sustentado pelo quê mesmo? Pelos corvos, né? E o corvo lá no livro de Levíticos é um animal imundo, né? É interessante, um judeu não poderia aceitar a comida de um corvo, né? E o corvo levava carne e levava pão para o profeta. Isso é muito significativo, né? Então ali já estavam sendo quebradas algumas coisas, alguns conceitos, né? Alguns princípios. E Jesus, uma vez ele falou assim, que era para olhar, não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, mas observai o quê? Os lírios, mas antes ele fala, observe os corvos, né? Eles não semeiam, eles não ceifam, mas o Senhor os alimenta. Porque o corvo ele tinha uma característica, era uma ave, não é urubu, que nem a gente pensa por aqui, não. O corvo era uma ave que era especialista em encontrar comida. E comia, inclusive, carniça, né? O que já faria dele um animal imundo para os judeus, né? Quando a arca de Noé parou e Noé queria saber assim, será que já baixaram as águas? Que bicho que ele soltou mesmo? Foi o primeiro bicho que ele soltou? Um corvo. Daí, como o corvo era especialista em encontrar comida, né? Para ele, porque o corvo é um bichinho egoísta, Deus modificou o corvo para alimentar Elias, né? Muito tempo depois. Mas ele soltou um corvo e o corvo ficou voando ali e voltou para onde tinha comida, que era dentro da arca. E daí Noé pensou assim, ainda não tem, né? Vamos continuar aqui. Daí ele esperou mais um tempo e daí soltou uma pomba e os irmãos conhecem a história, até que veio com um raminho e daí ele pensou, opa, as águas baixaram, né? Mas um animal imundo do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista religioso, né? E é interessante. Se você tivesse lá no ribeiro de Querite um corvo viesse trazer comida para você, você ia dizer, não. Você iria dizer o quê? Oh, Senhor, olha como o diabo é sagaz, me mandou aqui um corvo, é imundo, trazendo comida para mim. Eu não quero essa carne, eu não quero esse pão. Faria isso?
Porque Deus trabalha, Deus age. E como que a gente pode... Isso não é pregação ainda, tá? Como é que a gente pode simbolizar hoje em dia esses corvos que Deus manda para nos alimentar? Eu nunca esqueço uma ilustração, um acontecimento na vida da minha mãe, numa época em que nós éramos pequenininhos, ela tinha que trabalhar para conseguir dinheiro, para daí comprar um arroz, comprar um ovo, comprar um feijão, né? Ela vendia lá algumas coisas e voltava para comprar alimento. E esses dias ela estava me falando assim que como ela conheceu gente boa, né? Nos lugares idólatras, num lugar de pecadores, e ela chegava lá para vender pedra sanitária, e eles compravam um monte, abriam as portas e traziam ela para a mesa, né? E muitas vezes ela fazia a refeição com aquela família e participava daquele banquete que ela não sabia nem o nome das carnes, de tanta coisa que tinha, né? Eu pensei assim, Deus manda os corvos, né? Isto é, Deus manda, muitas vezes, aqueles que a gente imagina que não são dignos para cuidar dos seus filhos, para sustentá-los, para abençoá-los, né? Então é interessante o que o Israel comentou agora há pouco. Nós vamos hoje, o nosso assunto é o rejeitador compulsivo da palavra de Deus. O que é uma compulsão? É um termo psicológico, né? O que é uma pessoa compulsiva? Não se controla, né? O compulsivo, ele não consegue se segurar, é um problema interior, né? É um problema que está lá na alma, no coração. E o rejeitador compulsivo da palavra de Deus é uma pessoa também que está com problemas e que precisa ser trabalhado esses problemas. E a gente vai, então, ler um texto que encontra-se em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1, e depois nós vamos ler também o livro do profeta Isaías, para nós trabalharmos hoje esse tema que é o rejeitador compulsivo da palavra de Deus. Por que tem tanta gente rejeitando a palavra de Deus, né? E nós ficamos assim pensando, o que está acontecendo? O que há? Porque às vezes parece ser tão simples para a gente, mas depende de uma iluminação espiritual, e parece que essa iluminação nunca se estabelece na mente, no coração da pessoa, porque a pessoa rejeita compulsivamente a revelação da palavra de Deus, né? Então nós vamos nos basear em dois textos. Primeiro em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler, é bem conhecido esse texto. Diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Então, os fariseus eram os doutores da lei, os escribas eram aqueles que copiavam a lei, então eram pessoas letradas e envolvidas, né, com a palavra de Deus, né? E eles tinham vindo de Jerusalém, que era a capital religiosa daquela nação de Israel. E vendo que alguns dos seus discípulos, isto é, dos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Por que diz mãos impuras? Aqui não é uma questão de higiene, né? Que a gente lava as mãos para comer. Aqui é uma questão de impureza cerimonial, porque eles eram ensinados de que havia algo no espírito daquela adoração que não seria aceita por Deus pelo fato de não se lavar as mãos antes daquelas refeições, né? A tal ponto que diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então eles tinham medo de ofender a Deus, e quando eles iam comer alguma coisa, eles lavavam as mãos, alguém jogava água, lavavam, daí eles iam, lavavam novamente, daí eles lavavam novamente, e eles precisavam ter muita certeza de que eles não tinham tocado em alguém que fosse impuro, né? Que eles não tinham tocado em alguma coisa que pudesse contaminá-los e eles assim ficarem indignos diante de Deus. Então,
eles não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Era algo cerimonial, né? Não era algo relacionado, por exemplo, à higiene normal, né, de uma casa que deve se manter limpa. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, perguntaram para Jesus então, por que os teus discípulos, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Irmãos, Jesus, então, ele trabalha aqui uma questão. Ele diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, o quê? Hipócritas. Jesus, ele, no seu ministério, ele trabalhou muito com a questão da hipocrisia. Quando ele dizia sobre a oração, ele dizia, quando vocês orarem, não devem orar como os hipócritas, para serem vistos. Porque a hipocrisia, além de ser um problema ético-moral, a hipocrisia é uma doença, e é uma doença da alma, é uma doença psicológica, é uma doença interior, tão profunda, porque você imagine alguém vivendo essa divisão interior entre o que você é de fato e aquela imagem que você quer que seja publicada a respeito de você. Quando há uma dissociação entre aquilo que você é no interior e aquilo que você quer transparecer, num primeiro momento você consegue trabalhar isso e andar um pouquinho assim, fingindo ser aquilo que você não é. Mas com o tempo isso vai impregnando na sua alma, no seu interior e causando calos profundos na tua alma e te prejudicando. E você fica uma pessoa esquizofrênica, porque aquilo que você transparece publicamente não corresponde ao seu eu interior. E é terrível uma pessoa com essa doença e com essa deformidade chamada hipocrisia. E Jesus, ele vê essa hipocrisia nos fariseus e ele pega e diz, vocês são hipócritas. Num outro momento ele diz assim, vocês preparam fardos enormes e colocam nas costas das pessoas, mas vocês nem com um dedo sequer movem esses fardos, porque são feitos para os outros e não para vocês mesmos. E Jesus então ele pega e cita o profeta Isaías. E na citação do profeta Isaías, nós encontramos ali o porquê que as pessoas têm essa facilidade de rejeitar a palavra de Deus para aceitar a palavra dos hipócritas, para aceitar a palavra das seitas, para aceitar a palavra que não procede dos lábios de Jesus. Quando nós olharmos o que Jesus citou, nós vamos encontrar isso. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo agora esteja nos iluminando a mente, ó Deus. Iluminando a mente, iluminando o coração, porque sem a iluminação do Senhor,
nós não conseguimos entender, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber a dimensão daquilo que o Senhor está falando conosco. Por isso pedimos que o seu Espírito Santo esteja nos capacitando para entender, que o Senhor esteja me abençoando para falar e que esteja abençoando a todos para que possam ouvir através, ó Deus, da ação do teu Espírito. Nós pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um pouquinho, né? Tinha uma menina, eu coloquei ali o pássaro no jardim, tinha uma menina que ela olhou no jardim da casa dela e falou assim: mamãe, olha lá o pássaro, tadinho, ele não tem uma gaiola. A mãe olhou assim e disse: mas ele é feliz assim. Não, mas ele não tem a casa dele uma gaiola, e ele não tem um lugarzinho lá onde coloca o alpiste, né, a comidinha dele, e não tem aquela outra vasilhazinha de água. E aquela mãe falou: mas minha filha, ele é muito mais feliz assim. Acho que todos aqui concordam, né? E uma das coisas que chama muita atenção é como hoje em dia, no meio das igrejas, as pessoas, mesmo ouvindo a mensagem de que Jesus liberta, de que conhecereis a verdade vos libertará, elas querem uma gaiola, elas querem um pratinho com a comidinha e uma aguinha e alguém que lhe comande os espaços, o lugar onde ela vai ficar e tudo aquilo que ela vai fazer. E era mais ou menos o que acontecia com aqueles que se submetiam aos fariseus, porque os fariseus controlavam totalmente aquele povo, dizendo quantos quilômetros podiam andar, que tipo de comida podiam comer, que tipo de palavras podiam dizer, que tipo de comportamento tinham que ter. E vigiavam para ver se o povo estava andando de conformidade com as suas ideias. Terrível. Tem uma palavra, panóptico, que é uma palavra esquisita, né? Mas que foi Jeremy Bentham. Há muito tempo atrás, ele inventou um meio de usar o mínimo de pessoas para vigiar o máximo de pessoas. Ele inventou um jeito, colocando uma torre no meio e as celas da prisão tudo em volta, em forma de círculo, e aquele que estava vigiando e que estava ali naquele panóptico, ele não podia ser visto pelos presos. Então os presos sentiam-se totalmente vigiados 24 horas por dia, porque não sabiam se o vigia estava lá e para que lado o vigia estaria olhando. E naquele panóptico tinha uma luz que ficava girando. E o preso, ali naquelas celas, tinha a sensação de que estava sendo vigiado, olhado 24 horas por dia. Michel Foucault, depois ele pegou essa ideia e ele disse assim: mas isso é basicamente o que se faz nos hospitais, é basicamente o que se faz nas escolas, é basicamente o que se faz nas prisões, porque a pessoa entra dentro daquele ambiente e praticamente está cercada lá dentro, e tem os lugares que ela pode ir, e os outros lugares que ela não pode ir, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Esses dias o Mateus foi fazer uma prova numa escola, né? Que é uma escola onde eu dei aula, e ele chegou lá, tinha cadeado para tudo quanto é lado, portões fechados, né? Muros altos, tinha grade, né? E quando passava por um portão, precisava autorização para abrir o outro portão, para passar por aquele portão, e quando ele passava por aquele portão, eu sei porque eu dei aula lá, tinha um outro portão que dava acesso às salas e era trancafiado, e daí tinha que pedir autorização para passar por aquele portão. Basicamente, um sistema de controle e de vigilância. Eu coloquei aqui umas fotos, né? O panóptico é mais ou menos isso daqui, ó. Alguém no meio que observa e vigia todos, né?
Quando a gente está andando pela rua da cidade, também a gente vê assim umas coisas que ficam olhando para a gente, né? Os irmãos já perceberam isso? Redondinho, sim. E somos vigiados o tempo todo. E hoje vivemos na sociedade da vigilância. E essa é uma forma de ter controle sobre as pessoas. E a seita, irmãos, aqui ó, eu coloquei até uma imagem de como nós somos vigiados hoje em dia. Porque, não sei se os irmãos percebem, né? Mas hoje em dia você vai no ensaio, você já coloca o que você fez, né? Para todo mundo ver. Você vai numa aula, você coloca o que você fez. Você vai comer, você tira uma foto da tua comida e já publica, né? Você tem um pensamento, você já escreve ali. E assim é a sociedade da vigilância. Mas nas seitas ocorre que as seitas vigiam o seu comportamento 24 horas por dia. E elas querem dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer, aonde você pode andar, aonde você não pode andar, o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode dizer, quais piadas você pode, se você pode ir no cinema, se você pode ir no teatro, se você pode assistir determinado filme, se você não pode assistir aquele filme. E assim esse controle se estabelece. Quando Jesus vem, ele diz assim, olha, é o seguinte, eu vou mudar o teu coração, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o teu interior, eu vou mudar a tua percepção. E a partir desse momento, desse encontro comigo, você será livre. Por quê? Porque o teu coração será livre, porque a palavra liberta, porque Jesus liberta, porque o sangue de Jesus, ele purifica e limpa, e te coloca numa nova dimensão, onde a sua consciência o dirige, mediante a ação do Espírito Santo em você. E o nome disso é graça. Sabe por que hoje querem calar o Evangelho? Não sei se os irmãos já perceberam, nós estamos num Brasil que está cercado de todos os lados por regimes absolutistas, que têm o absoluto controle da população. E hoje nós corremos o risco de que o Brasil entre nessa, embora a maioria dos jovens ainda não tenha percebido. E como vai ser difícil depois que entrarmos nessa, para sairmos, né? Porque o controle é o sonho de todos os ditadores, né? E as seitas, elas bem se apresentam assim. A pergunta, por que o homem passou a gostar de gaiolas? Por que o homem gosta de ser controlado e vigiado? Às vezes a gente pensa, né, sobre a igreja aqui, né? Cadê o pessoal? Cadê o povo? E diversas vezes eu já fui criticado. Quando diziam assim, mas pastor, o senhor tem que mandar mais, o senhor tem que dar bronca, o senhor tem que controlar o que as pessoas fazem em casa, o senhor tem que estar batendo às 7 horas da manhã na casa dos irmãos para saber o que eles estão fazendo, né? E eu penso assim que isso vai contra o Evangelho, porque o Evangelho liberta. E é a consciência livre do homem que deve trazê-lo a adorar a Deus de forma livre, tendo ele a possibilidade de estudar as Escrituras. A mensagem de Jesus é uma mensagem de liberdade e libertação. Jesus, ele liberta da escravidão, que leva um homem a tornar-se um rejeitador compulsivo da palavra de Deus para associar-se aos hipócritas e falsos profetas da escravidão. Por que as pessoas gostam de ser dominadas? E é essa a resposta de Jesus, quando ele usa como ilustração o livro do profeta Isaías. Nós vamos ver o que Jesus falou, então, usando aquele livro. Jesus, ao escolher uma ilustração do livro do profeta Isaías, nos deixou algumas metáforas que nos ajudam a entender esse descalabro. Por que as pessoas querem ser mandadas? Por que as pessoas querem ser escravizadas? Por que os crentes gostam de autocratas?
Porque os crentes gostam de que a sua vida seja dirigida milimetricamente até naquilo que pode comer e não pode comer. Eu nunca me esqueço de um irmão que chegou um dia para mim e disse: Deus me deu uma revelação essa noite, pastor. Isso lá no São Brás ainda. Eu era seminarista, ele não falou pastor, ele falou: irmão Ismael. Daí eu disse para ele: qual a revelação? É que nós não podemos comer chouriço. Né? Poxa, Deus deu essa revelação para você, hein? E eu deixei para lá, uma pessoa simples, mas o que queremos comer, apesar de Jesus ter purificado todos os alimentos, como diz o livro de Marcos, né? Como diz o livro de Mateus, como diz o livro de Lucas, como diz Paulo em diversas das suas epístolas, apesar disso, os homens querem controlar o comportamento das pessoas. Então Jesus ele pega aquele texto de Isaías para mostrar os motivos pelos quais os homens gostam e se deixam escravizar. As metáforas sobre o rejeitador compulsivo da palavra de Deus. Primeira metáfora, nós vamos ver. Está lá em Isaías. Lembra que Jesus usou o profeta Isaías. Nós vamos usar o texto que Jesus usou. O rejeitador compulsivo é semelhante a alguém que se alimenta e sacia-se das brumas da fugacidade. Já vamos dizer o que é isso, né? O texto que Jesus usa, no seu contexto, diz assim: será também como o faminto, que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. E como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte de Sião. Então, dentro daquele contexto que Jesus usou para rebater os fariseus, lá no livro de Marcos, ele se encontra essa metáfora, que é a metáfora de pessoas que se alimentam de fugacidade. Quando você aceita esse tipo de comportamento para a sua vida, você está tentando se saciar, mas estará sempre vazio. Você está tentando matar a sua sede, mas estará sempre com sede. Porque esse tipo de instrução, ela não consegue preencher o vazio da alma dos homens. O que Jesus ele quer nos ensinar é que a humanidade é sedenta de Deus, a humanidade é faminta de Deus. Porém, quando procura nos lugares errados, é semelhante a alguém que sonha que está comendo, mas não se sacia, que sonha que está bebendo, mas a sua alma continua com sede. É interessante que comer e beber são simbologias para a palavra de Deus, que é o trigo, que é o pão, e para o Espírito Santo, que é simbolizado pelas muitas águas. E a pessoa que envereda por esses caminhos terá sempre um vazio interior, um vazio espiritual. É semelhante a alguém que sonha que está comendo e acorda com fome. Sonha que está bebendo e acorda com sede. É a primeira metáfora. A segunda metáfora, o rejeitador compulsivo é como um bêbado que não bebeu nem vinho, nem bebida forte. Olha só o que diz: tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Sabe, às vezes eu converso com pessoas que parecem que estão embebecidas, bêbadas de alguns conceitos, bêbadas de alguma doutrina, bêbada de algum ensinamento. Parece que elas estão num estado de torpor. E quando a gente quer falar com elas sobre a liberdade de Cristo, elas têm N frases já estabelecidas no seu interior, tornando-as bêbadas daquilo que
dominou a sua alma e dominou os seus conceitos. E Jesus, então, quando ele usa o profeta Isaías, justamente no capítulo 29, ele está falando assim, olha, o hipócrita é semelhante àquele que come, mas só no sonho, que bebe, mas é um sonho, e que parece que está bêbado, mas sem tomar vinho, porque essas coisas que ele está experimentando não tem nenhum poder sobre a alma, a não ser o poder da destruição, de estar andando num caminho equivocado. A terceira metáfora que está no contexto daquele que Jesus falou, o rejeitador compulsivo, é como um cego sendo guiado por outro cego. Jesus, inclusive, usa isso dentro do contexto lá de Marcos, né? Ele diz assim, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, e vendou os profetas e os vossos principais videntes. Isto é, esses profetas foram vendados por Deus, foram cegados por Deus. E são esses profetas, esses líderes, esses pastores, estes indivíduos, tal qual os fariseus, que estão conduzindo o povo. É um cego guiando outro cego. E Jesus, ele diz que se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Os dois cairão no abismo, no buraco. São pessoas entorpecidas, cegadas, famintas, que pensam que estão se alimentando de algo, mas continuam no estado de inanição completa do ser, porque escolheram um caminho e não o caminho da liberdade, mas o caminho da escravidão. A quarta metáfora que Jesus usa é o rejeitador compulsivo, é como dois leitores. Imaginem dois leitores. Um é analfabeto e o outro... Um é analfabeto, funcional, e o outro assenta-se para escutar o primeiro. Ele usa essa expressão. Imaginem dois analfabetos. Um é o líder, e outro é aquele que está aprendendo com esse líder. Jesus usa essa metáfora que está dentro daquele contexto, ele diz assim, por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Então o cara que sabe ler, ele diz, não posso ler, está selado para mim, isto é. Mas daí, ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não sei ler. Eu sempre vejo, porque fazem 50 anos que eu estudo seitas e heresias, né? Quando eu estava no seminário, uma das nossas disciplinas eram seitas e heresias. Então a gente ia por todas as seitas e heresias que são as mais conhecidas, né? Para tentar entender os meandros dessas seitas, né? Inclusive eu fiz até uma visita para a seita daquele Henri Cristo, né? Entrei lá naquele salão deles, que tinha aqui no Alto Boqueirão, hoje em dia ele está em Brasília, né? E a gente fazia isso. E cada ensinamento era assim, era um analfabeto ensinando aquele que não sabia ler. Porque é assim, se a pessoa não tiver a revelação do Espírito Santo, a coisa mais básica, a coisa mais simples, o ensinamento mais objetivo e claro que bastaria usar as regras normais e naturais da língua que você, que é a sua língua materna, bastaria isso. Mas a pessoa não consegue ler. E o seu ensinador é um analfabeto funcional. E isso serve para todas as seitas. A incapacidade da leitura.
Por isso que, dentro do contexto, aparece o seguinte: por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler. Teoricamente, o líder, o fariseu, o profeta, o pastor, o líder da igreja, ele teoricamente sabe ler. Mas quando a gente vê o que ele lê, a gente pensa, mas não está escrito isso. A palavra está selada ao coração e aos olhos desse indivíduo. E daí se dá o seu membro. E o membro é aquele que não consegue ler, porque é analfabeto. E assim fica selado de tal forma que a pessoa fica à mercê de um envolvimento que não sacia, mesmo que você coma, porque é insonho, é fugaz, que não elimina a sede, mesmo que você beba, que não te embriaga, mesmo que você tome o vinho, e que você, lendo, não entende, porque você é analfabeto, e o seu líder é analfabeto funcional. É o que Jesus está usando para tratar com aqueles fariseus. Mas quais são os reais motivos? Vamos continuar no texto, né? Os reais motivos. Por quê? Jesus nos deixa bem claro por que a pessoa se envolve com esses grupos de fariseus hipócritas. Primeiro, um coração obstinado, não quebrantado. O problema está no coração. Jesus ele fala assim, e esse é o texto que ele cita, ele diz assim: porque o Senhor disse, pois eis que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Jesus usa esse texto para dizer, olha, vocês se aproximam, mas com os lábios. Vocês me louvam, mas apenas com os lábios, porque o coração está longe de mim. É interessante, irmãos, que quando nós somos salvos, a palavra de Deus nos diz que Deus nos dá o quê? Um novo coração. Você querer adorar a Deus com o coração velho, você vai ser um indivíduo hipócrita, mentiroso, distanciado de Deus, sem a capacidade da percepção da ação e do poder do Espírito de Deus. Por isso que ir para a igreja, ir para Cristo, significa ter o coração renovado, transformado. E quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo ao Espírito, né? Todos nós somos seres espirituais eternos, tá? Nós somos seres espirituais, porque com o Espírito nós nos relacionamos com Deus. Com a alma, nós nos relacionamos com o intelecto e as emoções. E com o corpo, nós nos relacionamos com o mundo, com a matéria. Então, por isso que quando a gente morre, o corpo vai para a sepultura. Mas o eu verdadeiro, que é o Espírito, o que acontece com ele? Ele vai para o Senhor. E vai junto com as suas emoções e com o seu intelecto. E um dia, na volta do Senhor, aquele corpo que ficou lá na sepultura será ressuscitado e ligado novamente ao Espírito do homem. E quando a Bíblia fala de salvação, ela diz assim, olha, é o seguinte, eu vou salvar o seu espírito. Mas o que tem que ser feito com o corpo e com a alma? Alguém sabe? Lá em Romanos, no capítulo 12, diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos,
Fala para crente então, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Quando você é salvo, você está salvo, mas você tem uma missão a partir daquele momento, que é apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O que é apresentar o seu corpo? É você usar o seu corpo na obra de Deus, para vir à igreja, para ir atrás daquele que precisa de alguma coisa, para ir pregar o evangelho, para se abster de algo. Paulo dizia, eu esmurro meu corpo para fazer com que ele sirva ao Senhor. Tem muito crente que, já aceitei Jesus como Salvador, agora eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Mas o seu coração, quando é transformado, o seu espírito, quando é transformado, o seu corpo deve ser apresentado em sacrifício, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E o que diz logo em seguida? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo para servir a Deus, e você apresenta o seu entendimento, a sua racionalidade, as suas emoções, e permite que Deus transforme o seu entendimento, a sua racionalidade, as suas emoções, para obedecer à vontade do Senhor. Porque se você não fizer isso, você será somente um fariseu, um hipócrita. A salvação envolve todos os poderes do nosso ser e da nossa personalidade. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para salvar as nossas almas. E quando ele fala isso, ele fala de algo que você tem que fazer. A Bíblia diz o seguinte, nós temos a mente de Cristo. Israel, você tem a mente de Cristo? Tem? Nós temos a mente de Cristo, certo? O que significa ter a mente de Cristo? Para você ter a mente de Cristo, porque assim, quando você aceita Jesus como Salvador, você é nova criatura. A partir dali, você tem que formar a sua mente através do estudo da palavra de Deus. E ter a mente de Cristo é você comer a palavra, você meditar na palavra, você estudar a palavra, você vivenciar a palavra, você andar à luz da palavra, até que as suas sinapses, o seu cérebro, absorva de tal maneira a palavra que a palavra passa a fazer parte da sua mente, do seu coração, da sua vida, e os seus lábios passam a falar de conformidade com a palavra. A Bíblia diz assim que se você crer com o coração, você vai poder dizer ao monte que ele se transporte para o meio dos mares. O que é crer com o coração? O coração é o espírito. Crer com o coração é quando essa palavra está tão dentro da sua mente, tão dentro do seu ser. Essa palavra reage nas suas sinapses. Quando você ora a palavra. Quando você medita a palavra. Quando você tem que resolver um problema, você resolve à luz da palavra, que passa a agregar o seu ser, a ponto de você ter a mente de Cristo. E daí você consegue crer com o coração. E daí quando você ora a palavra, e aquilo acontece. Vocês nunca pararam para pensar assim, por que o apóstolo chegava e dizia assim, levanta-te em nome de Jesus, e o cara levantava?
Porque a palavra estava tão na mente dele, que pegou do próprio Jesus, e a mente de Cristo estava estabelecida no seu interior, na sua alma, no seu espírito, que quando ele falava a palavra de Deus, e a palavra de Deus se estabelecia e se realizava. E isso é conversão. E há um abismo enorme entre conversão e religião. Religiosidade. A religiosidade é dos fariseus. É aquela em que Jesus diz, esse cara aí não é convertido. Por quê? Porque ele come e não se sacia, ele bebe e não se sacia, ele bebe vinho e não se embriaga, ele é como alguém que está dormindo, ele é um indivíduo que, quando um analfabeto funcional o ensina, ele como analfabeto não consegue entender, e quando ele mesmo quer aprender, ele é analfabeto e não consegue discernir, porque lhe falta o básico, que é o quê? A mente de Cristo. É o espírito renovado, é o ser modificado, é o interior transformado. Eu tenho me surpreendido cada vez mais com a vida de oração, né? Está sendo, depois de tantos anos de caminhada, né? Como é bom a gente ver a vida de oração funcionando, assim, sabe? De forma tão objetiva, né? Eu tenho uma experiência dessa semana, né? Que eu precisava de uma peça que ninguém encontrava aquela peça para o carro. E eu falei, Senhor, meu Deus, se tem alguém que sabe onde está essa peça, é o Senhor. Então me mostre. Quanto tempo demorou para eu achar a peça? 20 minutos. Ah, que coincidência, né? Que coincidência. Uma vez eu precisava da assinatura de um documento de um carro, e a única coisa que eu sabia era que o dono, a pessoa que tinha que assinar, morava em Colombo. E eu falei, meu Deus, eu preciso encontrar esse indivíduo. Era naquela época ainda daqueles documentos que só colocava o CPF lá, não punha nem endereço, ficava em branco. Eu precisava da assinatura daquele homem. E eu falei, Senhor, eu peguei o ônibus e fui para Colombo. Desci do ônibus e vi uma banquinha, uma feirinha, no terminal Maracanã, e pensei, vou perguntar, qual a probabilidade de eu encontrar a pessoa dessa forma, né? Eu falei assim, o nome acho que era Valdeci, eu falei assim, conhece Valdeci do tal? O que o senhor quer com ele? Não, é que eu tenho um documento que ele precisa assinar de um carro. Volta aqui amanhã. Daí no dia seguinte eu fui lá, cheguei no mesmo lugar, disse, eu vim aqui, você disse para voltar hoje, estou procurando o Valdeci. Daí uma voz masculina falou assim, o que você quer com o Valdeci? Não, assinar isso aqui é de uma Belina. Daí ele falou, o senhor tem mais sorte do que juízo, hein? Sou eu. E daí ele assinou o documento, enfiei no bolso, entreguei para quem devia. Qual a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade de ter convicção de que alguém iria morrer, que tinha perdido a veia, amarrada com um câncer que abraçou essa veia? E eu falar, Senhor, não permita. Qual a probabilidade? E Deus dizer, eu vou preservá-lo, porque o povo está orando. Jesus, ele odeia o farisaísmo e a hipocrisia. E ele ama aquele que humilha-se diante dele
que não é o rejeitador compulsivo da palavra de Deus, mas que recebe a palavra, e recebe gostoso, e recebe no coração. O primeiro motivo é o coração obstinado. O segundo motivo é o real propósito dos seus corações. Ele diz assim: ai dos que querem esconder profundamente seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras, e diz quem nos vê e quem nos conhece. Muitas vezes a pessoa não tem um relacionamento com Deus e não consegue ter o coração convertido, a vida convertida, o corpo entregue ao Senhor, o seu intelecto submisso ao Senhor, porque o propósito da sua vida está relacionado consigo mesmo, com a sua própria existência, com os seus próprios desejos. Quando Jesus ele diz assim: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixa o teu propósito e assume o propósito de Deus. Uma vez chegou um rapaz para Jesus, é conhecido como o mancebo de qualidade, e ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, que de bom farei? Olha a pergunta, hein? Que de bom farei para herdar a vida eterna? Diz: bom mestre, que de bom farei? Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: quem é bom senão Deus? E daí disse para aquele mancebo: cumpra os mandamentos. Foi o que Jesus falou. Jesus queria dar uma lição naquele menino. Daí o menino falou: mas eu tenho cumprido todos os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, desde a minha mocidade, desde que eu era criancinha. Eu cumpro tudo, Senhor. Daí Jesus falou: muito bem. Falta só uma coisa então. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o mancebo de qualidade, aquele jovem, saiu triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas coisas. O propósito dele não era o Senhor. Eu fico imaginando que Deus deu essa prova tão pesada para ele entender que os mandamentos não salvam. Porque o mandamento mais fundamental é o amor, e a disposição de amar não havia naquele coração, porque o amor que ele tinha era por si mesmo. E a conversão depende de você se humilhar. A conversão depende de você se submeter. A conversão depende de você pegar a sua mente e dizer: Senhor, inunda a minha mente com a tua mente e com a tua palavra, para que eu pense conforme a tua palavra, para que eu haja conforme a tua palavra, porque eu, para ser eu, preciso da tua palavra. E para eu viver, eu preciso ter a tua mente. Jesus usa aquele texto de Isaías, onde fala que o grande problema, o problema real, é que não fazem diferenciação entre o oleiro e o barro. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. E a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. É o cúmulo da arrogância, do orgulho, quando você quer ser igual a Deus. Foi por isso que Adão caiu. Lembra? Quando a serpente enganou Eva, diz assim: se você comer, você será igual a Deus. Quando o diabo caiu, ele queria ser igual a Deus. E ninguém vai conseguir ter um espírito convertido se não se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é o oleiro e que você é o barro e que você precisa entregar tudo a Ele, toda a sua vida, toda a sua existência, todo o seu ser.
Finalmente, nós temos o ensinamento de que a revelação só vai atingir os humildes de coração. Você não consegue entender a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ser saciado pela água da palavra, pela água do Espírito, pelo trigo da palavra, pelo vinho que não te embriaga do sangue de Cristo. Você não consegue, porque o coração que Deus aceita é um coração quebrantado e contrito. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A profecia termina dizendo: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos verão. Foi o que Jesus fez, né? Jesus, ele veio para um povo que estava na escuridão e ele escolhia os surdos e os cegos para dar testemunho de que os surdos ouviriam e que os cegos veriam e que a luz do Senhor resplandeceria sobre aquele que tivesse um coração submisso ao Senhor. Uma vez Jesus estava passando num lugar e o Bartimeu, que era um mendigo cego, ele ouviu que Jesus passava por ali, ele não se fez de rogado, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele arrancou aquela capa, que era o símbolo do fato de que ele era um mendigo, jogou aquela capa. E o simbolismo disso é que ele não era agora mais mendigo. Ele tinha encontrado Jesus. Os discípulos tentaram impedi-lo. E quanto mais tentavam impedi-lo, ele mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, com o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia, o curou. E aquele deixou de ser o mendigo, deixou de ser o cego, deixou de ser o maltrapilho, porque os cegos que clamam ao Senhor verão, mas os arrogantes continuarão cegos, porque é necessário se humilhar diante do Senhor para receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, quando em confronto com os fariseus, ele pegou esse texto da tua palavra, um texto que era conhecido por aqueles doutores da lei, e disse que aquele povo era um povo que honrava só de lábios, mas ali estava embutida tanta coisa, ó Deus. E hoje nós aprendemos que precisamos morrer para o nosso eu, para vivermos para o Senhor. Esteja nos abençoando, ó Deus, e que possamos assim viver. E se há alguém que ainda não compreendeu, que a luz do teu Espírito e da tua graça ilumine essa mente e esse coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós sigamos louvando a Deus, agradecendo o seu nome, e convido os irmãos para que quem esteja preparado para dízimos, ofertas, louve o Senhor e adore. Com as ofertas e os dízimos. E em primeiro lugar, ofereça a sua vida e o seu coração a Deus e entregue o seu tudo que você tem. Clame a Deus, se ajoelhe, chore.
e peça para que Deus tenha compaixão da tua vida, tenha compaixão da tua família, porque nós precisamos de Deus o tempo todo. Entregue a sua vida a Ele. Vamos cantar essa música, louvemos ao Senhor, porque Ele é grandioso e Ele cuida de nós para todo sempre. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Vamos ficar de pé e cantar com toda a nossa alegria. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor Deus grandioso, Pai eterno, aquele que cuida de nós dia após dia, Senhor, que se entregou, que morreu na cruz, que se sacrificou para que pudéssemos encontrar de novo a alegria de pertencer à casa de Deus, à família de Deus. Obrigado, porque através do sacrifício de Cristo fomos encontrados, nós que estávamos perdidos nos nossos pecados,
E agora, crendo em Ti, com a mente renovada e com o coração ansioso pela Sua volta, nos entregamos a Ti e oramos para que a Tua graça nos alcance durante essa semana, durante as nossas atividades, no nosso trabalho, e que possamos refletir a Tua bondade, Senhor, e o Teu amor a todos aqueles nossos colegas e amigos que precisam tanto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Lembrando que na sexta estaremos aqui em oração, né? E é importante orarmos, que Deus é aquele que responde às orações. Então, nós estamos felizes, o Romildo lá fora tem conosco, né? Deus abençoe a vida dele e da sua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço para o seu irmão.